Então, essa primeira questão enuncia que um objeto foi lançado para cima, a partir do solo, e a uma altura h em metros, que varia de acordo com a função do tempo em segundos, decorrido após o lançamento. Supondo que a lei dessa função seja h de t igual a 30t menos 5t ao quadrado, responda, letra A. Qual é a altura do objeto 3 segundos após o lançamento? Então, o cálculo que foi feito foi simplesmente o de substituir o t por 3, ficando 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. E vamos obter 45 metros de altura após 3 segundos do lançamento. E na letra B foi perguntado quanto tempo após o lançamento o objeto encontra-se a 40 metros de altura, ou seja, o contrário do que nós fizemos na questão anterior, que pedia a altura dado o tempo. Agora foi dada a altura e pediu o tempo. Então, nós substituímos no lugar do h de t, 40, obtendo 30t menos 5t ao quadrado igual a 40. E passamos tudo para o lado esquerdo, de acordo com a ordem dos coeficientes de uma função do segundo grau. Igualando a zero, para que uma equação do segundo grau fosse obtida. Em seguida, nós simplificamos todos os termos da função por 5, chegando a menos t ao quadrado mais 6t menos 8 igual a zero. Foi calculado o delta, que deu 4. O t' 2 segundos e o t 2' 4 segundos. Ou seja, nos instantes 2 segundos e 4 segundos, esse objeto encontrava-se na posição 40 metros de altura. Vamos iniciar a questão número 3. Em determinado momento de uma coreografia de ginástica rítmica, uma bola é lançada do solo verticalmente para cima. A altura h da bola em relação ao solo, em metro, varia de acordo com o tempo t em segundo, de acordo com a lei h de t igual a menos 5t ao quadrado mais 10t. Observe o gráfico que representa a função h e responda. Letra A. Qual é a altura máxima alcançada pela bola? Temos então aí um problema totalmente visual, em que a altura máxima se encontra nesse ponto, e o eixo da altura é o eixo vertical. Então, a altura máxima, só visualizando, 5 metros. Altura máxima igual 5 metros. Em que instante foi alcançada a altura máxima? Então, se aqui está a altura máxima, nesse ponto, quando o problema fala em instante, ele se refere ao tempo em que ocorreu a altura máxima. Então, o tempo aqui, ó, no eixo horizontal, tá aqui, ó, 1 segundo. Então, temos t igual a 1 segundo. E com o intervalo, a função é crescente. Então, a função cresce no intervalo onde o t varia de 0 até 1 segundo, ou seja, durante todo esse intervalo aqui, ó, de 0 a 1 segundo. E de 1 segundo a 2 segundos, a função é decrescente.
vou repetir mais uma vez a questão anterior, porque eu acredito que ela tenha saído sem áudio. Então, as raízes dessa função, para a gente calcular, a gente sabe que o A vale 1, o B vale menos 6, o C vale 5. A gente iguala a zero, depois calcula o delta. Lembrando que a fórmula do delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B menos 6, coloca entre parênteses, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Menos 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. 36 menos 20. Delta igual a 16. X' é menos B mais a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. A raiz quadrada de 16 é 4. Esse menos é o menos da fórmula. E o B é menos 6. Então, por isso a importância de colocá-lo entre parênteses, quando for negativo. Então, menos com menos aqui vai ficar mais 6. 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. No x duas linhas, só muda esse sinal aqui, que ao invés de positivo, fica negativo. Então, vamos ter 6 menos 4 dividido por 2, que dá 1. O x do vértice, que também foi pedido, é calculado por menos b dividido por 2 vezes a. Como b vale menos 6, vamos ter menos 6 dividido por 2, porque o a é 1. Aí vamos ter 6 dividido por 2, igual a 3. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Como o delta vale 16, vamos ter menos 16 dividido por 4, que dá menos 4. Então, foi só uma nova explicação, porque eu fiquei sem áudio, a conexão deu uma caída agora há pouco. A próxima questão. Suponha que numa fábrica de barras de chocolate, o custo total da produção em reais é dado por C de x igual a x ao quadrado menos 20x mais 600. Em que x é a quantidade de barras produzidas. Determine a quantidade de barras para que o custo da produção seja mínimo. Então, se eu quero a quantidade de barras em que o custo da produção seja mínimo, então eu nada mais quero saber do que o x do vértice. Porque no x do vértice, eu tenho eu tenho justamente no x do vértice o correspondente dele, que é o y do vértice. Que forma as coordenadas do vértice, onde eu vou ter o custo, exatamente o custo mínimo da produção. Como o número de barras é o x, está representado por x, então o x do vértice vai ser justamente a quantidade de barras para que o custo da produção seja mínimo, que é menos b sobre 2a. O b é menos 20, então eu vou ter o menos da fórmula e o menos 20 do b. Isso dividido por 2 vezes o a. Só que o a vale 1, e 2 vezes 1, 2. Menos 20 vai dar 20, dividido por 2, vai dar 10 barras de chocolate. Então, 10 barras vai ser a quantidade de barras para que esse custo seja mínimo. O problema não perguntou, mas, vou colocar aqui como uma observação. Se ele tivesse perguntado, e qual será esse custo, né? Então, eu calcularia esse custo através do y do vértice. É igual a menos delta dividido por 4a. Ou substitui o x da função por 10. Era só fazer, então, c de 10. Substitui o x por 10
Vamos ter 10 ao quadrado menos 20 vezes 10 mais 600. 10 elevado ao quadrado, 100. Aqui. 10 elevado ao quadrado dá 100. Menos 20 vezes 10, 200. Mais 600. Resolvendo essa expressão, 100 menos 200 vai dar menos 100. 600 menos 100, 500. Então, o custo mínimo da produção é de R$ 500, que é justamente quando a quantidade de barras são 10. Mas deve estar voltando. Então, Juan, vamos dar continuidade aos exercícios. Então, a quinta questão de hoje diz o seguinte: se f é uma função definida por f de x igual menos 2x ao quadrado mais x mais 1, então os valores de x para os quais a função assume valores positivos, ou seja, f de x tem que ser maior do que zero, são. Então vamos ver qual a alternativa que corresponde à resposta dessa pergunta. Primeiro nós temos que saber, primeiro a gente precisa saber quais são os valores que vão zerar a função. Aí depois a gente analisa em quais trechos elas serão, a função será positiva. Então, conforme eu expliquei, principalmente para quem está iniciando e ainda tem um pouco de dificuldade ou está iniciando a matéria, identificar o A, o B e o C. O A vale menos 2, que é o coeficiente do x ao quadrado. O B vale 1, que é o coeficiente do x. Lembrando que quando não aparece o valor aqui, significa que aquele valor vale 1. É a mesma coisa que 1 vezes x, né? Então, o B vale 1. E o C vale 1 também, que é o termo independente. Próximo passo. A gente pega a função igual a zero. E em seguida, iremos calcular o delta. É b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b vale 1, então vamos ter 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 1. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, que vai dar 1, menos 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 1 continua menos 8. Olha aí, mais uma vez, a importância de colocar entre parênteses quando o resultado é negativo. Esse menos aqui é esse menos. 4 vezes menos 2, menos 8, que é esse menos 8 aqui. Então, vamos ter aqui, 1 menos menos 8, que é a mesma coisa que 1 mais 8, que vai dar 9. Então, vamos ter que x' é igual a menos b, ou seja, menos 1, mais raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 9, dá 3. Dividido por 2 vezes o a. Só que o a é menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 1 mais 2, menos 1 mais 3, dá menos 2.
Menos 2 dividido por menos 4 é a mesma coisa que 2 dividido por 4. Lembrando que negativo no numerador e negativo no denominador fica positivo. E 2 quartos é a mesma coisa que 1 sobre 2. X duas linhas, para calcular, é só trocar esse sinal de mais pelo sinal de menos. Vamos ter x duas linhas igual a menos 1 menos 3 dividido por menos 4. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Dividido por menos 4 dá 1. 1 positivo. Então, vamos ter aqui o x' igual a 1 meio e o x duas linhas igual a 1. Agora, como que vai ficar o nosso estudo dos sinais? Então, vamos continuar essa parte no Paint, que vai ficar mais fácil. Ó, temos o x' igual a 1 meio e o x duas linhas igual a 1. O enunciado pediu um intervalo onde f de x é maior do que zero. E eu já tenho as raízes da função, que são os valores onde a função vai zerar. Então, se nesses valores que eu encontrei das raízes a função zera, são valores que não servem como solução, já que ela tem que ser maior do que zero, não igual a zero. Tanto no x' igual a 1 meio, quanto no x duas linhas igual a 1, são valores que não nos interessam, porque eu quero só valores positivos. Agora, para saber onde eu tenho os intervalos positivos e negativos, eu preciso saber se a concavidade é para cima, só um rascunho aqui, se é assim, ou se a concavidade é para baixo. Com a concavidade para cima, eu sei que o A é positivo, e com a concavidade para baixo, eu sei que o A é negativo. Então, voltando um pouco, o A é negativo, o A é menos 2. Então, se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Então, o esboço dela vai ser assim. É só o esboço que nos interessa. E onde que é a região positiva? Quando o A é menor do que zero, a parte positiva é toda essa parte aqui de cima. Ou seja, em toda essa região, entre zero, em toda essa região entre 1 meio e 1. E como que eu represento esse intervalo entre 1 meio e 1?
na notação de intervalos? Vai ser justamente vamos só verificar aqui os sinais. Aqui, ó, aqui tem um errinho de sinal. Aqui, ó, menos 1 mais 3 dá 2 positivo. Aí 2 positivo dividido por menos 4 dá menos meio. Então, alterando aqui o gráfico, aqui vai ser negativo também, menos meio. Ou menos 1 meio. Então, como que eu represento através da notação de intervalos esse intervalo aqui entre menos 1 meio e 1? Vai ser justamente a letra E. X está entre menos 1 meio e 1. Ou seja, nos intervalos à direita de menos 1 meio e à esquerda de 1. A direita de menos 1 meio e a esquerda de 1. Então, alternativa correta, letra E. Oi, Juan, boa tarde, tudo bem? Dá um alô aí no chat. Joia. Conseguiu acompanhar essa última questão? Você quer que eu volte ela um pouquinho? Porque ela é bem interessante. Ela se trata daquela parte de intervalos. Joia. Eu vou voltar então para você acompanhar a questão inteira, ok? Vou voltar ela para você entender melhor. Essa questão é bem legal, vale a pena você acompanhar do início. Então ela fala assim, ó, no enunciado. Se f é uma função definida por f de x igual a menos 2x ao quadrado mais x mais 1. Então, os valores de x para os quais a função assume valores positivos, ou seja, f de x tem que ser maior do que zero, porque está falando que os valores têm que ser positivos. Se tivesse falado valores não negativos, o sinal que seria maior ou igual. Mas como está falando positivos, basta colocar maior. Então, qual dessas alternativas que vai ser? Então, eu sempre recomendo, quando se trata de uma função de segundo grau, a gente escrever cada coeficiente separadamente. Isso diminui bastante a chance de erro. Principalmente quando a pessoa está meio iniciante ainda no assunto de funções do segundo grau, que é a mesma coisa que funções quadráticas, colocar os valores dos coeficientes, um de cada vez. Então, o A é menos 2, que é sempre o coeficiente do x ao quadrado. O B vale 1, porque aqui aparece só o x. E o C vale 1. O C é sempre um termo independente. Então, a gente iguala a zero para saber quais são os valores que vão zerar a função. Depois que eu souber esses valores, aí eu consigo analisar onde vai ser positivo e onde vai ser negativo. Então, igualando a zero, pela fórmula de Bhaskara, a gente calcula o delta primeiro, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, só efetuando aqui, esse asterisco é vezes, né? Na linguagem de programação usa muito o asterisco. Então, 1 elevado ao quadrado dá 1, menos. Aí 4 vezes menos 2 dá menos 8. Aí menos com menos fica positivo. 1 mais 8, 9. Depois do delta, a gente calcula o x' e o x duas linhas.
Lembrando que o x' é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E o x duas linhas, ao invés de mais raiz quadrada de delta, fica menos raiz quadrada de delta. Então, continuando aqui, o x'. O b é 1. Então, vai ficar menos 1 mais raiz quadrada de 9, porque o delta é 9. Então, a raiz quadrada de 9 dá 3, sobre 2 vezes a. O a é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 1 mais 3 dá 2 positivo, que é a mesma coisa que 3 menos 1. Ou aquela famosa regrinha, né? Prevalece o sinal do maior absoluto, né? Então, o maior absoluto é o 3, o sinal dele é positivo. Então, o resultado aqui é positivo. Aí depois subtrai normal. 3 menos 1, 2. 2 dividido por menos 4, menos 1 meio. Aí no x duas linhas, ao invés de positivo, aqui fica negativo. Então, menos 1 menos 3, menos 4. Menos 4 dividido por menos 4 vai dar 1 positivo. Então, está aqui as raízes. Nesses valores aqui de x, que são as raízes da função, são os valores que vão fazer zerar a função. Então, aí eu venho para cá, ó. Coloco aqui do lado esquerdo a menor raiz e do lado direito a maior. Então, menos 1 meio e 1. Agora, como que eu vou saber onde que é positivo e onde que é negativo? Se o A é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Então, eu fiz aqui o esboço da parábola. E a parte acima do eixo x é toda a parte onde a função vai ser positiva. E é justamente o que o problema quer. Onde que a função é positiva, ou seja, maior do que zero. Vai ser entre menos 1 meio e 1. Aí por que por que no x igual a 1 meio e no x igual a 1, eu vou colocar aqui a bolinha aberta? Porque eu não posso contar o menos 1 meio e nem o 1, porque nesses valores de x, ou seja, menos 1 meio e 1, eu zero a função. Aí o f de x é igual a zero. E o que só me interessa é onde a função é maior do que zero. É toda essa região que é acima do eixo x. Aí eu represento todo esse intervalo aqui que eu pintei da forma que está lá na letra E. X está entre menos 1 meio e 1. Agora, Juan, conseguiu entender legal a explicação? Show de bola. Eu vou passar a tela devagar, aí você digita aí para mim, fazendo um favor, qual questão que você quer que eu resolva. Desde a primeira até a quarta. Vou passar bem devagar e você dá uma olhada aí. Está tudo resolvido já. Depois você pode assistir as aulas, pode assistir essa aula aí do início, tá? Ela ela está sendo gravada aí até às 16 horas. Aí você pode pegar do início. Mas como a gente ainda tem 20 minutos, aí você pode me falar aí qual questão que você quer que eu te explique. Essa primeira aí, a segunda, essa terceira, que é mais visual. Essa questão é visual, não tem cálculo mesmo para resolver, não tem, é só análise gráfica. Ou essa questão 4 que é uma contextualização para aplicar o x do vértice. E a quinta foi a que eu acabei de te explicar. Aqui é 4A.
A 2 e a 4? Show de bola. Vamos lá. Na 2 fala assim: determine se existirem os zeros ou raízes da função e as coordenadas do vértice, ou seja, o x do vértice e o y do vértice da parábola que representa o gráfico da função quadrática a seguir. Ó, só lembrando e reforçando que função quadrática é a mesma coisa que função de segundo grau. Então, a função que foi dada foi y igual a x elevado ao quadrado menos 6x mais 5. É sempre que o enunciado te der aqui, ó, y ou f de x, é a mesma coisa. Então, eu posso escrever f de x também, ao invés de y, tá? Pode aparecer, né? Ao invés de y, pode aparecer como f de x também, que é a mesma coisa. Então, o primeiro passo, ver quanto vale o a, o b e o c. O a vale 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. O b vale menos 6. Não pode esquecer que o sinal também faz parte. E o c vale 5. Depois iguala a 0, que é para você resolver pela fórmula de Bhaskara. Lembrando que tem outras formas também de resolver. Pode fazer soma e produto também. Né? Então, você vai pensar em dois valores em que a soma vai dar 6 e o produto vai dar 5 e o produto vai dar 5, ou utiliza a fórmula de Bhaskara. Então, pela fórmula de Bhaskara, o delta dá 16. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E outra dica que eu sempre dou, toda vez que um desses coeficientes for negativo, na hora de aplicar a fórmula, coloca entre parênteses. Assim a chance de errar diminui bastante. Menos 6 elevado ao quadrado dá 36. Aí menos 4 vezes 5, ou 4 vezes 1 vezes 5, dá 20. 36 menos 20, 16. Então já tem o delta. O x' vai ser menos b, ou seja, ó, menos da fórmula, menos 6, que é o valor do b, mais raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2 vezes a. Só que o a vale 1, então 2 vezes 1 dá 2. Menos 6 dá 6 positivo. Mais 4 dá 10. 6 mais 4 dá 10. Dividido por 2, 5. No x duas linhas, basta trocar esse mais por esse menos. Então vai ficar 6 menos 4, 2, dividido por 2, dá 1. Então está aqui as minhas raízes, que eu também posso chamar de zeros da função. Outra forma de resolver é por soma e produto. Então, a gente vai olhar primeiro para o b. O b é menos 6. Isso que eu vou falar vale quando o a for 1, né? Se o a for 1, dá para fazer assim. A soma, então, se aqui está menos 6, a soma vai ter que dar 6. E o produto é o c, que é 5. Então, ó, 5 mais 1 vai dar 6. E 5 vezes 1 dá 5. Então, por soma e produto, eu acho a mesma coisa. Agora o x do vértice, porque ele está pedindo aqui também, ó, o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice, menos b sobre 2a. O b é menos 6, então vai ficar menos 6, que dá 6 positivo, dividido por 2a. O a vale 1, então 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta é 16, então vai ficar menos 16 sobre 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4, né? Então, menos 16 dividido por 4, menos 4.
Portanto, o x do vértice vale 3 e o y do vértice vale 4. Conseguiu entender legal essa questão? Número 2? Excelente. Então vamos para a questão número 4. Essa questão é bem, além de ser didática, ela é muito comum em concursos, vestibulares, porque o objetivo de um problema desse tipo é saber se o candidato sabe aplicar em problemas contextualizados o x do vértice e o y do vértice. Então, diz assim, supõe que numa fábrica de barras de chocolate, o custo total da produção em reais é dado por C de x igual x elevado ao quadrado menos 20x mais 600, em que x é a quantidade de barras produzidas. Determine a quantidade de barras para que o custo da produção seja mínimo. A gente mata a charada aqui, ó, com a palavra mínimo. Então, toda vez que falar mínimo ou máximo, a gente vai aplicar o x do vértice ou o y do vértice. Agora, quando que eu sei se é o x do vértice ou o y do vértice? Aí que vai a interpretação. Como que é a quantidade de barras, e a quantidade de barras é representada pela letra x, logo a gente vai utilizar o x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes a. O B vale menos 20 e o A vale 1, porque é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado aqui. O coeficiente do x ao quadrado vale 1. Então vai ficar menos da fórmula, menos 20, que é o valor do B, dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, tá aqui, ó. Menos 20 vai ficar 20, dividido por 2, igual a 10. Ou seja, 10 barras é a quantidade de barras para que o custo seja mínimo. Agora, por que eu coloquei aqui OBS? Porque pode ser que algum problema te peça qual foi esse custo, né? Qual foi esse custo mínimo? Aí você tem duas formas de fazer. Ou você calcula o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, ou, já que a gente sabe que o x do vértice vale 10, então é só substituir na função o x por 10. Então vai ficar 10 elevado ao quadrado menos 20 vezes 10 mais 600. 10 elevado ao quadrado dá 100. 20 vezes 10, 200. Então, vai ficar essa expressão aqui, ó, 100 menos 20 mais 600. 100 menos 200 mais 600. 100 menos 200 dá menos 100. Menos 100 mais 600, R$ 500. Se utilizasse o y do vértice, também daria 500. Então, aí fica aí essas duas formas de resolver. No caso, se perguntasse qual era o custo mínimo, né? Que custo seria esse? Mas o que importa aqui mesmo são essas 10 barras, né? Que foi o que, de fato, foi pedido aí no problema para ser resolvido. Tranquilo, Juan? Pegou bem essa questão número 4 também?